Muito boa noite, meus queridos e queridas que estão aqui no canal. Agora a gente não precisa ficar especificando, mas todos vocês que são muito queridos, são companheiros aí de caminhada, nessa jornada que a gente está aqui para aprender um pouco da palavra de Deus, né? Nós já falamos de Daniel, falamos do Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, Fundamentos da Fé Cristã, agora esse que a gente está falando, volume 3, falamos do 40 lições essenciais para a vida cristã, né? Volume 1 e 2, volumes 1 e 2, e falamos de Daniel. E como eu disse a vocês, a gente fez uma reprogramação, porque senão vai ficar muito repetitivo às vezes, né? Esse volume 3, ele é um aprofundamento dos assuntos tratados no volume 2, certo? Então, a próxima etapa nossa aqui vai ser a leitura da Bíblia, né? 4 capítulos do Antigo Testamento, e um capítulo do Novo todos os dias. A gente vai ler os 5 livros do Pentateuco, vamos ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Zacarias. 5 profetas maiores, vamos dizer assim, e o Novo Testamento inteiro, tá bom? Então, de novo, né, recapitulando, agradecendo a todos vocês que estão por aqui, né, sejam sempre agraciados por Deus por isso, né? A gente precisa de encorajamento, precisa de companheiros que nos ajudem a levar adiante a palavra de Deus. E eu agradeço muito por cada um de vocês. Eu vou pedir sempre, galera, quem não é inscrito, né, quem estiver visualizando e não é inscrito, se inscreva. É porque assim, quanto mais pessoas, mais visualização, vamos dizer assim, tem mais visibilidade. E não é por causa da gente, é por causa de Deus mesmo. Quem já é inscrito, ajuda aí a divulgar, né? Embaixo aí do vídeo tem o lugar para se inscrever, é só clicar e se inscrever, tá certo? Eu também deixo sempre aí na descrição o endereço eletrônico da editora, né, desses livros maravilhosos, e também do ministério que eu faço parte, institutovidaparatodos.org.br e editoraarvoredavida.org.br, certo? Acho que é isso mesmo, .com.br parece, acho que é isso, .org.com, alguma coisa assim. Então sempre deixo aqui na descrição, tá bom? E de novo quero agradecer a cada um de vocês e vamos aí para a nossa lição 6 desse livro maravilhoso, Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. E o título da lição 6 é O Plano de Deus, parte 1. A gente sempre lê o versículo de referência ou os versículos de referência, o título grande, os títulos que compõem o grande, e aí a gente caminha nesses títulos, tá bom? Vamos ler Isaías, olha, Isaías 14, de 12 a 14, Ezequiel 28, de 11 a 19. Então, Isaías 14, de 12 a 14, e Ezequiel 28, de 11 a 19. Isaías 14, de 12 a 14, é isso, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui é Lúcifer, né? Ele fala que subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Tem gente que fala que ele falou que queria ser maior que Deus. Não existe isso, né? Ele fala que queria ser igual a Deus. E não tem nem como, né? Ser maior que Deus, né? Não existe. Né? E nem ser igual também. Aí já foi uma pretensão muito grande. Agora Ezequiel 28, de 11 a 19, tá certo? Vamos lá? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido,
e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Aqui também está falando de Lúcifer, né? Certo? Então vamos aí para a nossa lição 6 agora. O título grandão é Satanás, parece. Vamos ver se é isso mesmo. A queda de Satanás. Os títulos menores, acusador e adversário, a estrela da manhã, a rebelião de Satanás, o resultado da rebelião de Satanás, a execução do juízo sobre Satanás, tá certo? Então é disso que a gente vai falar aqui mais detalhadamente. Nesta lição falaremos sobre o inimigo de Deus, que a Bíblia chama de diabo e Satanás. Como crentes em Cristo, não podemos ignorar que Deus tem um inimigo e adversário que também é nosso acusador. No universo há uma guerra sendo travada entre Deus e seu inimigo. E como filhos de Deus devemos saber que essa guerra nos inclui. Não estamos isentos dela. Pelo contrário, somos um dos principais alvos. Para ter um viver cristão adequado que agrade a Deus e satisfaça a sua vontade, e para ser vencedores, precisamos sempre nos lembrar que estamos nessa guerra e devemos conhecer o nosso inimigo. Acusador e adversário. O termo Satanás em hebraico quer dizer adversário, e o vocábulo diabo, em grego, quer dizer acusador. Deus não apenas tem um inimigo fora do seu reino, mas também tem um adversário em seu reino, que constantemente se rebela contra ele e quer levar todos a fazer o mesmo. Como veremos nesta lição, Satanás não é alguém de fora, mas alguém de dentro. Um adversário que se opõe o tempo todo e não tem outro propósito senão frustrar os planos de Deus de todas as formas possíveis. Para entender o nosso inimigo, precisamos conhecer sua origem e história. Ele nem sempre foi o que é hoje. Satanás foi um anjo criado por Deus antes de Deus criar a terra. O livro de Jó nos diz que quando Deus lançava os fundamentos da terra, os filhos de Deus, referindo-se aos anjos, estavam juntos e rejubilavam. Jó 38, de 4 a 7. Pelo relato de Ezequiel 28, vemos que Satanás era não apenas um dos anjos, mas o principal arcanjo, líder de todos eles. Em Ezequiel 28, de 11 a 14, lemos: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Embora o trecho refira-se ao rei de Tiro, cidade da Fenícia, é uma profecia que se refere a esse arcanjo conhecido como Lúcifer. O versículo 13 diz que ele estava no Éden, jardim de Deus. Esse não é o Éden citado em Gênesis 2, onde Adão e Eva viveram, porém o Éden celestial, no santo monte de Deus. O versículo diz também que ele se cobria de todas as pedras preciosas,
em seu livro As Eras Mais Primitivas da Terra, G.H. Pember afirma que isso se refere à habitação de Satanás antes da queda. O texto também afirma que os engastes de ornamentos eram de ouro, preparados no dia em que ele foi criado. A versão corrigida de Almeida traduz esse trecho da seguinte forma: a obra dos teus tambores e dos teus pífaros e dos seus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Nos tempos antigos, instrumentos musicais eram para os reis. Isso indica que Satanás era como um rei, tendo posição elevada no universo. É por isso que até o Senhor Jesus, o chamou de príncipe deste mundo, em João 12:31. E Paulo o chamou de príncipe da potestade do ar. Além disso, em Lucas 4, 5 e 6, depois de lhe mostrar todos os reinos do mundo, o próprio diabo disse a Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Isso certamente era verdade, uma vez que o próprio Senhor não o contradisse. Os reinos do mundo devem ter sido entregues a Satanás na era pré-adâmica. Segundo a revelação da Bíblia, ele foi designado por Deus cabeça do universo e de toda a criação no céu e na terra. Tudo foi entregue em suas mãos. Visto que ele tinha essa posição tão elevada, o próprio arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Judas, versículo 9. Uma vez que nem o arcanjo Miguel ousou falar contra Satanás, podemos dizer que Satanás tinha a posição mais elevada entre os seres angelicais. Ok? Agora eu vou adiantar aqui, porque senão a gente vai ler uma mesma coisa há bastante tempo. Mas não tem problema. Agora o título é A Estrela da Manhã. Em Isaías 14, de 12 a 15, temos outro trecho profético com relação a Satanás. No início do versículo 12, lemos: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Nesse trecho, Satanás é chamado de estrela da manhã. A estrela da manhã é a primeira a brilhar no final da tarde, início da noite, e a última a deixar de brilhar de manhã. É também chamada de Lúcifer. O termo Lúcifer vem do latim e quer dizer aquele que carrega a luz, portador de luz. Isso demonstra que Satanás deve ter sido o principal dentre os anjos. Esse título mostra que ele já estava lá na aurora do universo. A rebelião de Satanás. Ezequiel 28:15 diz que Satanás era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Naturalmente, Deus não criou um ser maligno. Pelo contrário, ele era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, está no versículo 12. Mas, em determinado momento, esse arcanjo, o querubim ungido, rebelou-se contra Deus. A causa dessa rebelião foi o orgulho. Ezequiel 28:17 lemos que o coração dele se elevou, ou seja, orgulhou-se por causa da sua formosura e sabedoria. Dele se corrompeu por causa do seu resplendor. Ele usurpou os dons que Deus lhe deu de sabedoria e formosura para pecar e cometer atos injustos. Por isso, sua sabedoria se corrompeu, ele se orgulhou. Sempre que olhamos para os dons que Deus nos deu e nos esquecemos do próprio Deus, somos tentados a nos orgulhar. O orgulho foi a causa da rebelião de Satanás. E não é diferente conosco. Todas as virtudes naturais e dons espirituais que o Senhor nos concedeu podem ser usados pelo diabo para nos levar a nos orgulhar. Até mesmo o apóstolo Paulo poderia se orgulhar com a grandeza das revelações que recebera do Senhor. Por isso, foi-lhe posto o espinho na carne, para que ele não se exaltasse. Isso está escrito em 2 Coríntios 12:7. Os espinhos na carne que temos são bênçãos disfarçadas para nós, a fim de que não nos orgulhemos. Humilhando-nos, podemos desfrutar a graça que basta. O orgulhoso diabo ainda anda ao derredor, buscando orgulhosos para devorar. 1 Pedro 5:8. A única maneira de resistir a ele é nos humilhar ante a poderosa mão de Deus. E uns para com os outros, pois Deus resiste aos soberbos, mas
concede sua graça aos humildes. Tiago 4,6, 1 Pedro 5,5. Por isso é que devemos nos gloriar nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Porque quando somos fracos, então é que somos fortes. 2 Coríntios 12, versículo 10. O Senhor Jesus é o nosso padrão nessa questão. Embora fosse Deus, ele se humilhou. Foi dessa forma que ele venceu o diabo, que não tinha nada a ver com ele. João 14, 30. A maneira de resistir ao diabo e vencê-lo é humilhar-nos perante o Senhor e não permitir que o orgulho tome conta de nós. Eu vou também adiantar mais um pouquinho, tá bom? O resultado da rebelião de Satanás. Ezequiel 28,16 diz: Te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. E o versículo 17 diz: Lancei-te por terra. Isaías 14,15 diz: Serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esse foi o juízo de Deus sobre Satanás. Além disso, a criação também foi julgada. O universo foi julgado com trevas e a terra foi julgada com água. Isso é descrito de forma poética em Jó 9, de 5 a 7. Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem, quem fala ao sol, e este não sai, e sela as estrelas? Por isso, Gênesis 1:2 diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Não foi desse modo que Deus originalmente os criou. Pelo contrário, ele criou os céus, formou a terra, e fez e a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Isaías 45:18. E para fechar agora, a execução do juízo sobre Satanás. Embora Satanás e seus seguidores tenham sido julgados por Deus, a execução da sentença ainda não ocorreu. Por isso ele ainda está solto e ativo, causando muitos males aos seres humanos, e tenta frustrar o propósito eterno de Deus. Hoje ele ainda pode ir até Deus e nos acusar, como lá em Jó 1:6, de 6 a 12, Jó 2, de 1 a 7, Apocalipse 12, 10. Ainda anda ao derredor procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Tenta cegar as pessoas quanto ao Evangelho. 2 Coríntios 4:4. Enganá-las, transfigurando-se inclusive em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Não devemos ignorar suas artimanhas, nem lhe dar lugar. Temos de resistir firmes na fé, revestindo-nos de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as suas ciladas. Embora a sentença contra o diabo ainda não tenha sido plenamente executada, o Senhor se manifestou na carne para destruir as obras do diabo. Isso está em 1 João 3:8. Isso já faz parte da execução da sentença. O Senhor também deu aos discípulos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. E quando eles expulsavam demônios, Satanás caía do céu. Versículos 17 a 20. Mediante a morte de Cristo na cruz, ele destruiu o diabo. Hebreus 2:14. Ali ele pisou a cabeça da antiga serpente. Gênesis 3:15. Agora, como seu corpo, continuamos essa execução a fim de destruir a cauda da serpente. Por meio da igreja, o diabo será lançado para a terra e seus anjos com ele. Apocalipse 12:9. Depois será amarrado e lançado no abismo por 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 2 a 3. No final desse período será novamente solto e mais uma vez instigará as nações contra Deus e seus eleitos, causando a última rebelião do universo. Contudo, eles serão derrotados pelo Senhor e, por fim, o diabo será lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Versículo 10 de Apocalipse 20. Então, a execução do juízo de Deus sobre Satanás e seus seguidores será finalizada. Amém? A origem de Satanás foi maravilhosa. O querubim ungido de Deus, um dos mais próximos de Deus, que tinha a posição mais elevada na criação divina. Ele não tinha apenas a realeza, mas também o sacerdócio. Porém, tudo isso ele perdeu ao se rebelar contra Deus.
Agora Deus escolheu o homem, os seres humanos, como reis e sacerdotes, a fim de assumir a posição e os ofícios de Satanás, a fim de envergonhá-lo e glorificar a Deus. Não é de admirar que Satanás odeie o homem e faça tudo para que ele não seja salvo, nem seja vencedor. Então nós precisamos levar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para destruir todas essas obras malignas aí, Satanás. E para quem já é filho de Deus, a gente precisa encorajar a prosseguir juntos, até o reino, até a volta de Jesus, para a execução final da sentença de Satanás. Tá bom? Boa noite, tomara que vocês tenham entendido. Deus abençoe a todos.